Boa noite. A gente continua a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à reitoria da UFERSA. Nesta quinta-feira, o entrevistado é o professor Rodrigo Codes. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Nesta quinta-feira, a gente conclui as nossas entrevistas com os candidatos à reitoria da UFERSA. A gente teve entrevista na terça-feira com a professora Ludmila, ontem, quarta-feira, com o professor Jamberg e hoje, professor Rodrigo Codes, fechando aí esta rodada de entrevistas, que foi tudo combinado aí com os candidatos, com as assessorias. A gente fez o sorteio aqui no programa ao vivo, você acompanhou e a gente está entendendo um pouco mais sobre as propostas, as avaliações dos candidatos. Você de casa pode participar conosco através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e o WhatsApp 988028941. São os contatos para você interagir, para você tirar alguma dúvida. Faça perguntas propositivas, mensagens de declaração de voto ou mensagens com um teor que não vai ajudar em nada aí no debate. É melhor você encaminhar para o perfil do candidato, dos outros candidatos, tá bom? Aguardo a sua participação, trazendo questionamentos propositivos aqui para a nossa entrevista de hoje. A gente não está, nestes 3 dias, trazendo o noticiário local da política, mas amanhã a gente vai voltar com reportagens, com mais entrevista, trazendo também as informações dos bastidores da política das eleições 2024, eleições municipais. E você aí fica sempre aqui conosco no Cenário Político TCM. Estamos ao vivo agora, 7h28, daqui a pouco tem reprise, 10h40 da noite, tem também todos os nossos conteúdos, as nossas entrevistas lá no canal da TCM no YouTube. Então vai lá, segue, curte, compartilha nosso conteúdo também lá no YouTube. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o professor Rodrigo Codes. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui conosco no Cenário Político TCM. Qual é o perfil do professor Codes? Quem é Rodrigo Codes? Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos os telespectadores do Cenário Político, em especial a comunidade ufersiana que nos acompanha nessa noite. Bom, Vonúvio, eu sou o professor Rodrigo Codes, sou engenheiro civil de formação, formado na Universidade Federal do Ceará, tenho uma dupla graduação, fiz parte da primeira turma de dupla graduação do país, então tenho a formação de engenharia generalista na França, depois retornei ao Brasil, concluí meu mestrado em engenharia e ciência de materiais e retornei novamente para a França, para um doutorado pleno no exterior, em engenharia mecânica e de materiais, onde tive a oportunidade de ter uma bolsa da CAPES, do governo brasileiro, durante todo o meu doutorado, e a oportunidade também de realizar um estágio na Noruega. E aí, logo após essa minha formação, eu retornei ao Brasil, ingressei na UFERSA há 14 anos, em 2010, e contribuo na UFERSA desde então. Sou lotado no Centro de Engenharias da UFERSA, no Departamento de Engenharia e Tecnologia, e na graduação eu contribuo, eu participo, faço parte dos cursos interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, no curso de Engenharia Civil e também no curso de Engenharia Mecânica. Na pesquisa, eu sou membro permanente desde 2015 do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, na extensão que forma o tripé indissociável da universidade, eu contribuo também, por exemplo, há 2 anos como tutor da empresa Júnior de Engenharia Civil da Alp Engenharia no campus Mossoró, que é uma atividade bastante motivadora para os nossos alunos, e também na inovação. Há 3 anos, dentro de um grupo de pesquisa entre engenharia e medicina, que inclusive recentemente nós tivemos
né, nós tivemos a felicidade de registrar 2 cartas patentes para a nossa universidade dentro do nosso grupo de pesquisa. Mas também, Vonúvio, sempre atuei na gestão da universidade. Então, desses 14 anos, eu tenho 8 anos de experiência em gestão acadêmica. No primeiro momento, de 2013 a 2016, por 2 mandatos à frente do departamento que se tornou o Centro de Engenharias da UFES, e na sequência, de 2016 a 2020, como pró-reitor de graduação durante todo o segundo mandato da gestão anterior do reitor Arimatea. E a gente participa, sempre participei, apesar de não estar hoje na gestão, né, sempre participei dos órgãos colegiados da nossa universidade. A exemplo do Conselho Máximo, que é o Conselho Universitário, eu estou no meu 3º mandato, no 2º consecutivo, eleito pelos meus pares, contribuindo também, apesar de não estar na gestão, mas contribuindo também nas decisões coletivas e colegiadas da nossa instituição no Conselho Universitário. Estive também no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão durante 8 anos. E participo, desde que entrei na universidade, de todos os órgãos colegiados. A exemplo, atualmente eu estou no Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica, no núcleo docente estruturante do curso de Engenharia Civil, sempre buscando participar também desses colegiados de base, de compreender, de participar em todas as instâncias da nossa universidade. Então a gestão é um ponto que também que me atrai muito. Eu tenho formação, experiência e, enfim, esse é o meu perfil, né, Rodrigo? Esse é o Rodrigo Codes. Esse é um pouco da minha história dentro da Universidade Federal Rural do Semiárido. Professor, o senhor foi candidato, assim como os demais, em 2020 e agora novamente. Como era que estava a universidade naquela primeira eleição que o senhor disputou? Como estava a universidade naquele momento e fazendo um comparativo com o momento atual? Como é que está hoje a UFERSA? Bom, Vonúvio, naquele momento, né, em 2020, eu fui candidato a reitor, inclusive tendo vencido, né, num contexto de 5 chapas, nas 3 categorias, docentes, técnicos e discentes, o que para mim é uma honra, né, ter isso também na minha história, mas infelizmente no governo anterior não tendo assumido. Então naquele momento eu estava na pró-reitoria de graduação, como disse, durante 4 anos, e a universidade, Vonúvio, caminhava muito bem, né? E infelizmente o que tivemos foi uma ruptura da democracia interna, quando a professora Ludmila, 3ª colocada no processo eleitoral, assumiu. Então a gente houve, né, de certa forma, uma instabilidade institucional. Afinal de contas, né, a autonomia universitária está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 207. As universidades têm autonomia financeira, didático-pedagógica e também administrativa. Então, o fato de não termos uma gestão eleita pela comunidade universitária, por si só, já gera uma instabilidade, uma desconfiança. Para se ter uma ideia, apenas no primeiro ano de gestão da reitora Ludmila, houveram 4 substituições de pró-reitores titulares. Olha, nós temos 7 pró-reitorias na universidade. Se a gente fizer uma analogia com o governo federal, num contexto de 39 ministérios, imagine a substituição de 20 ministros de Estado apenas no primeiro ano de gestão, né? Isso mostra que os 2 primeiros anos eles foram mais conturbados. Mas, felizmente, nós temos mecanismos administrativos, nós temos os conselhos superiores, todos os conselhos da universidade que são formados por integrantes eleitos e eleitas pelos seus pares. Nós temos chefes de departamento, diretores de centro, coordenadores de curso também eleitos pelos seus pares e, principalmente, né, um corpo técnico administrativo de excelência, né, que manteve as atividades da nossa universidade, né, enfim, a contento. Por que o professor Rodrigo Codes quer ser reitor da UFERSA? Bom, Vonúvio, é uma excelente pergunta, né? Como disse no bloco anterior, nós fomos os vencedores na consulta prévia em 2020, né? Temos um grupo que permaneceu dialogando, discutindo na universidade, e essas pessoas, professores, técnicos, estudantes, entenderam que a gente deveria sim
se colocar à disposição da comunidade acadêmica mais uma vez. Mas para além disso, né, além de toda a minha trajetória de contribuição com a universidade, de experiência com gestão, a gente tem sim também aquele sentimento de querer, né, tenho aquele sentimento de querer contribuir com o coletivo, né, numa perspectiva de que a gente entende que a universidade transforma vidas, a universidade, né, dentro de uma realidade de transformação social, e esse também são motivos, né, que nos motivam a nos colocar mais uma vez, né, é uma honra para nós nos colocar mais uma vez à disposição da comunidade universitária para a candidatura da gestão 2024-2028 da nossa querida UFESA. Professor, se o senhor fosse fazer uma avaliação hoje da universidade, fosse traçar um diagnóstico de todas as áreas que envolvem toda a UFESA, o que o senhor pode identificar hoje, traçando justamente esse diagnóstico, tanto na questão que envolve o servidor, quanto também o servidor técnico, o professor, os estudantes? Como é que o senhor avalia hoje a UFESA? Eu avalio, Vonúvio, que a universidade precisa se consolidar, né? Quando eu falo da minha área, das engenharias, por exemplo, que é uma demanda principalmente do corpo docente, a gente entende que precisamos de um diagnóstico situacional, né? Por exemplo, de todos os laboratórios da nossa universidade, e oferecer condições de infraestrutura para que a gente possa avançar e empreender um projeto de desenvolvimento para a nossa UFESA. Quando a gente fala, né, no corpo técnico administrativo, nos servidores técnico-administrativos, nós temos aí, né, um número de servidores que ele está abaixo do que a universidade deveria possuir, né? Para você ter uma ideia, isso são dados da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Eu estive em reunião, inclusive hoje pela manhã lá. Nós temos 740 docentes e 529 servidores técnico-administrativos. Então, há um déficit de servidores técnico-administrativos. E esse é um ponto que, claro, que a gente precisa, né, junto ao Ministério da Educação, ao Ministério de Gestão e Inovação, buscar mais códigos de vagas. Essa é uma luta, né, que a gente precisa, enquanto reitor, enquanto representante da universidade, buscar incessantemente mais códigos de vagas. Mas, né, no contexto atual, o que é que nós podemos fazer, então, para minimizar, né? Isso foi até uma discussão que tivemos hoje, né, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Eu acho que uma palavra-chave aí se chama dimensionamento. E aí, quando eu falo dimensionamento, eu uso muito isso nas minhas aulas na engenharia, né? Mas aqui em outro contexto, né? Esse dimensionamento numa perspectiva de entendermos a necessidade de cada setor, né? A potencialidade de cada servidor técnico e, de certa forma, para que a gente possa realizar ajustes que não acontecem da noite para o dia, que devem ter muito diálogo, né? Afinal de contas, são pessoas que estão envolvidas, né? Numa perspectiva de que a gente possa, né, ao longo da gestão, enfrentar essas questões, minimizar, né, esses problemas com relação ao déficit, no sentido de realizar um bom dimensionamento para a nossa instituição, quando a gente avalia, por exemplo, o contexto dos técnicos administrativos. No caso dos estudantes, vamos ver, esse é um ponto muito importante, e aí eu aproveito para colocar aqui o slogan da nossa campanha, que é UFESA em primeiro lugar, reconstruir e inovar. E quando a gente fala UFESA em primeiro lugar, isso tem várias conotações, né? Inclusive que é o nome da UFESA que tem que estar em primeiro lugar, acima de qualquer projeto pessoal de poder. E aí a gente coloca como um primeiro ponto, claro, é sempre o nosso objetivo central, é sempre a busca incessante pela excelência acadêmica. Mas para isso, a gente precisa valorizar as pessoas. Então a gente tem colocado sempre o diálogo amplo e a valorização das pessoas é algo que é muito importante para nós. Mas aí nós temos algumas palavras-chave, né, que definem a nossa proposta de candidatura. Em primeiro lugar, a questão da permanência. E aí vai ao encontro realmente dos estudantes. Assistente estudantil é algo muito importante. O bem-estar de todos da comunidade universitária. Um outro ponto que a gente coloca
é a questão da inclusão, né? Esse é um ponto que a gente precisa fortalecer, e aí eu coloco inclusive no lugar de pai atípico. Meu filho mais velho, que tem 11 anos, ele está no transtorno do espectro, é autista, né? Ele está no 6º ano do ensino fundamental, o acompanho, né, muito de perto na escola, e a gente entende que a universidade, né, ela precisa se preparar melhor para receber esse público, e vem recebendo, que a gente quer que aumente cada vez mais. Esse é um ponto que para nós, né, é prioritário, e a gente entende que a nossa universidade deve se tornar referência para as escolas do ensino básico, assim como outras instituições são. A gente precisa atender melhor também os campi, né, fora da sede, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, com núcleos, né, da coordenação de ações afirmativas, inclusão, diversidade, né, diversidade e inclusão social. Então esse é um ponto que é muito importante. A universidade, ela deve ser diversa, deve ser inclusiva, a gente precisa de formação para os nossos servidores, e esse é um ponto prioritário. E aí outro ponto que a gente sempre coloca também, né, é a inovação e o empreendedorismo. Como disse, eu fui pró-reitor de graduação, na pró-reitoria a gente discutia muito políticas, né, para combate à evasão e retenção, isso no contexto antes da pandemia. Num contexto pós-pandemia, Vonúvio, o que é que nós temos? Nós temos também, naquele momento, nós preenchíamos todas as vagas na universidade. E agora a gente tem, né, alguns problemas nesse sentido. Então, para além de políticas de permanência, a gente precisa também de políticas para a atração de novos estudantes. E nesse sentido, na nossa proposta, nós colocamos, né, como eixo muito forte, com muitas propostas interessantes, a inovação e o empreendedorismo, né? Diversas ações no sentido de inovar e de empreender a nossa UFES, que a gente entende que são ações que vão, né, atrair novos estudantes, que vão motivar os nossos alunos, mas não só os nossos alunos, mas também o nosso corpo docente e o nosso corpo técnico. Eu posso até detalhar mais aqui, né? Eu não sei como que a dinâmica das perguntas, mas é um ponto que eu gostaria também, se possível, de detalhar. Vamos detalhar sim, mas antes deixa eu trazer aqui uma pergunta, na verdade é uma em duas, do Djalma Dias. Ele questiona aqui, qual vai ser o grande diferencial da gestão CODES para a atual gestão? Ele diz aqui, se o senhor ganhar essa consulta acadêmica, qual vai ser a primeira ação quando assumir a reitoria? Isso é uma boa pergunta, né? Um grande diferencial que a gente coloca, que nós temos um projeto de universidade, nós vamos empreender um projeto de universidade para desenvolver a nossa UFES, se aproximar cada vez mais da sociedade. Aí eu aproveito para desenvolver o tema da inovação, que a gente coloca como um dos temas prioritários, né? Dentre outros, claro. Nós temos, Vonúvio, né, o chamado ecossistema de inovação, que a gente precisa muito avançar para essa aproximação. E dentro desse ecossistema existe a chamada tríplice hélice, que é governo, universidades e também mercado, sociedade, empresas. E nós precisamos avançar, né? Nós temos uma proposta de parque tecnológico que precisa ser efetivamente implementada, que não precisa estar a estrutura física pronta para ser implementada. A gente pode implementar já de forma virtual e com articulação com os 4 campi da universidade. Então, todas as nossas propostas, a gente sempre articula para atender aos 4 campi da nossa universidade. A gente precisa avançar nas nossas, né, políticas internas relativas a isso. E com relação à articulação com o governo, prefeituras, governo do estado, né, governo federal, exemplo de prefeituras, por exemplo, nós precisamos de políticas, de articular políticas, né, junto a prefeituras, de forma que, por exemplo, né, essas políticas possam oferecer, né, incentivos fiscais para que as empresas possam, por exemplo, né, destinar um percentual de recursos para investir em inovação na universidade. Né, a gente pensa dessa forma, e quando a gente fala em parque tecnológico, a gente tem buscado, né, diversos exemplos de parques tecnológicos em todo o país. E eles são temáticos. E aqui na UFES, qual seria o tema para a nossa região? Olha, petróleo e gás, a indústria do sal, a fruticultura irrigada, né,
As energias renováveis. A gente fica muito triste quando vem a Universidade de Santa Catarina fechar um projeto com as energias renováveis aqui, quando nós temos a UFESA com todas as nossas engenharias, com 9 modalidades de engenharias em nossos 4 campi da UFESA. Então, esse é um ponto que a gente precisa avançar, que a gente tem propostas robustas nesse sentido, que a gente precisa implementar já de cara, né, atualizando essas políticas, articulando com o governo, buscando motivar, né? Nós temos ações isoladas de professores que vão em busca de prospecção de projetos. E veja, hoje, a nossa fundação, Vonúvio, 90% a 95% do recurso é recurso público. Mas a gente precisa avançar também para prospectar recursos privados. Temos ações isoladas de alguns professores, mas que a gente precisa agir de forma institucional para prospectar esses recursos extra-orçamentários. Então, esse ponto, né, a gente sempre busca exemplos de excelência no país. Então, por exemplo, você tem a Unicamp, Universidade de Campinas, que possui um parque tecnológico, né, e os recursos que eles conseguem captar é da ordem de 5 vezes o orçamento da universidade. Então, a gente tem que ir degrau a degrau, se espelhar, né, nos grandes exemplos de sucesso, mas, ao mesmo tempo, buscar, de acordo com as nossas características regionais, que pode atender a todos os cursos de graduação e pós-graduação da UFESA. Bem, tem aqui algumas perguntas chegando no nosso WhatsApp, mas agora é o momento dos outros candidatos perguntarem aqui ao professor Rodrigo Codes, que é o nosso entrevistado. Então, pela sequência de entrevista, a gente acompanha agora a pergunta da professora Ludmila Oliveira. Acompanhe. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, candidato. Boa noite, assinantes da TCM. Candidato, esta semana foi veiculada na imprensa matéria sobre o lançamento da sua candidatura. Na matéria, há uma consideração acerca que a professora Ludmila e a professora Monique têm em seu plano de gestão propostas consideradas absurdas. Então vem aí a pergunta, candidato, é considerado um absurdo a proposta que vai dar a condição que nós já estamos fazendo, a gratuidade para todos os estudantes da nossa instituição, começando a partir ali da implantação do CAD único, isso que nós já estamos fazendo. Uma outra consideração, candidato, é um absurdo também a climatização das residências, considerando aí o nosso clima semiárido e a condição em todos os campos da UFESA. Candidato. Bom, é uma excelente pergunta, né? A professora Ludmila, ela veiculou nas suas redes sociais que a questão da gratuidade, no primeiro momento, ela colocou para todos os estudantes da UFESA, né? Então, é claro que esse seria o cenário ideal, da gente possuir a gratuidade para todos os estudantes da UFESA. Mas a gente precisa ter, né, uma responsabilidade com o recurso da universidade. Qual o impacto da gratuidade de todos? Agora ela corrigiu, né, a sua proposta numa perspectiva de todos que estão no CAD único. Então isso aí sim é mais plausível, né? Então foi nesse sentido que, quando coloquei a questão de absurdo, é a questão da gente estabelecer propostas, mas que sejam, né, que a gente consiga, dentro do orçamento da universidade, cumprir plenamente. E aí eu pergunto, por que isso não já foi feito na primeira gestão da reitora? Porque só agora, no momento eleitoral, apresentar essa proposta, né, numa tentativa de recondução ao cargo de reitora? Vamos agora acompanhar a pergunta do professor Jamberg. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores do cenário político. Professor Rodrigo Codes. É uma satisfação estar aqui de volta agora para perguntar um pouco sobre o orçamento das universidades federais. De acordo com o DIEESE, todas as universidades federais tiveram redução do seu orçamento, o que dificulta as atividades. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nessa captação de recursos para melhorar esse quadro para a UFESA. Professor. Essa é uma excelente pergunta, né? De fato, nós tivemos no governo anterior uma redução no orçamento das universidades e a gente precisa, sim, buscar, né, prospectar mais recursos para a nossa instituição.
E isso, inclusive, felizmente, nós inclusive detalhamos, né, de certa forma, no bloco anterior, quando nós colocamos a nossa proposta para o Parque Tecnológico, a nossa proposta para a prospecção de recursos extra-orçamentários, e aí a gente também aproveita para colocar que a nossa universidade, que nós, de forma alguma, devemos partidarizar a universidade, mas sim agir de forma a que a gente possa dialogar com todos os políticos, com todos os partidos e todos que queiram investir na nossa universidade, seja por meio de emenda individual, seja por meio de emendas de parlamentares, né, de bancada, e que é um ponto, inclusive, que a universidade, né, ela participava dos fóruns, né, tanto da Andifes, agora ela retornou, né, na gestão atual, nós tivemos um isolamento da UFES, infelizmente, né, com a saída da Andifes. Esse foi um ponto que eu, particularmente, no Conselho Universitário, coloquei diversas vezes, a importância, né, da participação na Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que realiza uma articulação diretamente com o Ministério da Educação e com o governo, que discute junto às outras universidades políticas, que auxilia na gestão das universidades. E, além disso, teve a saída da UFES também do Fórum de Reitores do Rio Grande do Norte. Eu, enquanto pró-reitor de graduação, participei por diversas vezes desse fórum, né? E essa articulação ela é extremamente importante, esse retorno ao Fórum de Reitores do RN. Só para se ter uma ideia, Vonúvio, em 2021, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte conseguiram, por meio de emenda de bancada, 15 milhões de reais de recursos extra-orçamentários, enquanto a UFES apenas 700 mil. Então, o isolamento é muito ruim para a universidade. É nesse sentido, a gente precisa se articular com as outras instituições, né? E assim, né, buscar prospectar mais recursos extra-orçamentários para a nossa UFES. É a pergunta do José Santos, que ele havia feito na terça, repeti ontem, e hoje novamente o senhor citou aí com relação a recursos de emenda, de emenda federal, né, recursos da emenda de bancada, que desde 2020 a UFES não recebe emendas de bancada, recebe emendas individuais de deputados e senadores. Qual é a sua avaliação sobre isso? É justamente o que eu vinha respondendo na pergunta anterior, né? A UFES não pode se isolar. A gente teve um isolamento da universidade, né? Numa perspectiva que saímos da Andifes, depois retornamos, isso passou inclusive pelo Conselho Universitário, e precisamos dessa articulação junto às outras instituições públicas de ensino do Rio Grande do Norte, numa perspectiva de poder captar não só as emendas individuais, mas também as emendas de bancada. Isso é extremamente importante para a nossa instituição. O Mário Carvalho, ele manda uma questão aqui, ele faz referência à consulta de 2020, quando o senhor foi eleito, mas não assumiu, e ele pergunta mais aqui o seguinte: candidato, a professora Ludmila, atual reitora, enfrentou questionamentos acerca da legitimidade do seu título de doutora, em virtude de acusação de plágio na tese. Hoje surgiu uma notícia sobre possível inocência dela neste caso. Qual a sua opinião sobre este episódio? Olha, Vonúvio, a minha opinião sobre este caso, quer dizer, um processo que ocorreu, né, administrativamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e depois no meio judicial, eu acho que o mais importante, isso inclusive votei nesse sentido no nosso Conselho Universitário, é que quando há uma acusação nesse sentido, é que a candidata ela tenha o direito à ampla defesa e ao contraditório. O mais importante, né? Eu nunca me pronunciei a respeito disso publicamente e aproveito o espaço para realizar esse pronunciamento. Então, o direito à ampla defesa e ao contraditório em todas as instâncias, isso aqui é o mais importante. Há uma denúncia, foi apurada, está na justiça e essa é a minha opinião a respeito disso. Professor, a gente dando sequência neste terceiro bloco aqui do cenário político TCM, tem uma questão aqui do telespectador que também mandou perguntas nas outras 3 entrevistas, que é o Rodrigo Paulo. Valeu, Rodrigo Paulo, atuante aqui no nosso programa, né? Registrando aqui a audiência sempre. Ele diz aqui o seguinte: o slogan da campanha do professor é UFES em primeiro lugar, o que aparenta preocupação com a gestão universitária. Como foi a transição da sua gestão no papel de pró-reitor de graduação
para a gestão da professora Ludmila? Bom, com relação à pró-reitoria de graduação especificamente, né, como eu citei no início da entrevista, a questão de muitas mudanças de pró-reitorias e especialmente na pró-reitoria de graduação, né, eu estive nesse cargo durante 4 anos ininterruptos. E na gestão da professora Ludmila, agora há 3 anos e meio, são 3 pró-reitores de graduação. Então, à medida que um pró-reitor ele participa de todos os processos, procedimentos da pró-reitoria de graduação, que há uma operacionalização muito grande na gestão, né, e na coordenação de 46 cursos de graduação, à época 45 cursos de graduação. Então essa descontinuidade é muito ruim para a universidade em todos os seus procedimentos acadêmicos. Estou aqui com a pergunta da professora doutora Josivânia, docente adjunta da UFERSA. Ela pergunta aqui: professor Rodrigo, gostaria de saber qual a sua proposta para promover em nossa UFERSA a igualdade de oportunidades para toda a comunidade acadêmica, incluindo alunos, técnicos, terceirizados, docentes. Essa é uma pergunta muito importante, né? Nós, por exemplo, vou dar um exemplo com relação à pesquisa, né? Nós temos, por exemplo, os editais de iniciação científica, critérios de pontuação para a pesquisa. Todos os nossos pró-reitores de pós-graduação, até então, são da área das ciências agrárias. Então, você tem uma pontuação mais, digamos assim, que direcionada a artigos, tudo que se relaciona às ciências agrárias. Mas a UFERSA, né, ela cresceu, ela se desenvolveu, nós temos ciências humanas, nós temos diversas áreas do conhecimento e a gente precisa avançar no sentido de oferecer oportunidades, né, em todas as áreas, e não apenas, né, priorizar uma área. Então, são vários pontos que a gente precisa rediscutir no sentido de que a gente possa valorizar todas as áreas do conhecimento. Eu não falei na área da humanas, aproveito para citar agora, que é um ponto que a gente precisa avançar, né? A gente tem, por exemplo, um núcleo de arte e cultura, e a gente pensa, como que a gente quer expandir a universidade? Nós queremos consolidar os cursos que nós possuímos e como expandir a universidade, né? Em que áreas a gente pode colocar como prioritárias para uma expansão? Posso citar algumas, né? Como, por exemplo, a área da saúde. A gente possui curso de medicina, mas eu falei na questão da inclusão, né? Eu, como pai atípico, tenho dificuldade para ter, por exemplo, um terapeuta ocupacional para o meu filho. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, são cursos que certamente, né, terão mercado de trabalho, terão uma grande taxa de sucesso, entrada de alunos e uma grande taxa de sucesso na graduação. No caso da área das humanas, né, fortalecendo tudo que está relacionado à arte e cultura, a gente pensa, por exemplo, né, já que a cultura é tão forte aqui na nossa região, em curso de cinema ou de artes cênicas, a gente pode avançar nesse sentido, de forma a fortalecer o nosso núcleo de arte e cultura, né? E aí eu aproveito para falar isso, para colocar também, né, a nossa prioridade que a gente quer dar também à área de humanas da nossa universidade. Professor, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa e é o momento, portanto, que o senhor tem agora a oportunidade de falar diretamente com o público-alvo desta campanha, que são os estudantes, os professores, os técnicos, enfim, a comunidade acadêmica como um todo. Então, o senhor tem 2 minutos para falar diretamente aí com todo mundo que nos acompanha sobre a sua candidatura. Lembrando que essa consulta acontece no próximo dia 4 de abril. Então, direcionando aqui a minha fala a toda a comunidade universitária da UFERSA, docentes, técnicos e também todos os nossos alunos e alunas. Eu convido a todos, né, a ler o nosso plano de gestão, né, a seguir as nossas redes sociais, o @CodesUFERSA, né, por uma UFERSA em primeiro lugar, reconstruir e inovar. A gente pede o seu voto. Então, no dia 4 de abril, vote 97 na chapa Rodrigo Codes e Nildo Dias. Muito obrigado, telespectadores, muito obrigado, Vonúvio, todos que nos assistem. Ainda tem tempo, professor. Se ainda tem tempo, então... Aproveite aí, tem mais um... Estaremos aqui prontos para esclarecer por meio das nossas redes sociais, né? Não hesitem a enviar questionamentos, estaremos prontos a esclarecer todos os pontos do nosso plano de gestão. Nós queremos empreender um grande projeto de desenvolvimento para a nossa UFERSA, né? Em consonância com os anseios da sociedade.
Obrigado, professor Rodrigo Codes. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. Boa sorte aí na consulta. Muito obrigado, Vonúvio. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que nós entrevistamos os 3 candidatos. Na terça-feira, a professora Ludmila Oliveira. Na quarta-feira, o professor Jamberg Alves. Hoje, o professor Rodrigo Codes. Daqui a pouquinho, antes das 9 da noite, o Josielito já vai colocar esse material no YouTube e você já salva para quem ganhar já fazer a cobrança sobre os compromissos firmados aqui junto a toda a comunidade acadêmica. Então, foram entrevistas propositivas, entrevistas que vão também nortear a você que acompanha o cenário político TCM, sobre esse processo de consulta acadêmica, sobre esses candidatos, o funcionamento da universidade, que é tão importante aqui para todo o Rio Grande do Norte, quem sabe até para o Nordeste. Então, foi uma imensa satisfação conversar com todos os candidatos. Mando um abraço a cada um que veio aqui e conversou conosco no cenário político TCM. Lembrando que a gente volta amanhã, portanto, com nossa programação normal, trazendo as informações da política de Mossoró, do Rio Grande do Norte, os bastidores das eleições 2024. Vem aí o Radar Econômico com o professor Elviro Rebouças. Acorda, professor Elviro, agora com as informações do mundo da economia. Tenham todos uma ótima noite, obrigado pela audiência, até amanhã, um abraço.